E aí galera, beleza? Rodrigo Bibo do... Opa, vai, foca em mim, foca em mim, foca em mim. Aê, beleza. Gente, Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu quero continuar o vídeo que eu fiz na semana passada sobre marcas de uma igreja pentecostal. Quando eu uso esse termo, gente, marcas de uma igreja pentecostal, eu não me refiro única e exclusivamente ao movimento pentecostal iniciado no início do século 20. Não, uma igreja bíblica é uma igreja pentecostal porque é uma igreja dinamizada pelo Espírito Santo. Então, é muito importante que você veja esse primeiro vídeo aqui, ok? É importante você assistir esse primeiro vídeo, porque lá eu falo, das principais características e tal, mas eu não termino, eu termino o vídeo e não falo a partir do versículo 44, que é: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, essa característica de um povo que é alcançado por Jesus, de um povo que vive na dinâmica do Espírito, é um povo que divide os seus bens. Não é tanto uma cultura, onde eu vou usar o termo aqui, nem vou usar o termo para não criar mais confusão, porque hoje em dia o pessoal ouve uma palavra, então é melhor eu não usar o termo. Mas gente, eles tinham tudo em comum. Esse ter tudo em comum, o Craig Keener vai dizer, outros comentaristas também afirmam isso, não quer dizer que eles vendiam todas as coisas e ficavam ali a Deus dará. Não é exatamente isso. Eles vendiam conforme as necessidades. Inclusive o capítulo 4 vai deixar isso um pouco mais claro ali, o capítulo 4 do livro de Atos. Mas a grande mensagem, tanto de Atos 2 quanto em Atos 4, no capítulo 4 também é falado desse avivamento do Espírito, e que o avivamento do Espírito gera um coração grato. Deixa claro ali o seguinte: a mensagem, segundo alguns entendem, os bens materiais não são mais importantes do que pessoas. É fato que essa igreja primitiva, quando ela começa a ser impactada pela presença do Espírito Santo, ela começa a se desfazer dos seus bens conforme a necessidade aparecia. Isso fica mais evidente no capítulo 4, ou seja, até aqui na verdade, para que todos, ou seja, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, ou seja, conforme surgia a necessidade, a igreja então supria essa necessidade. E o suprimento dessas necessidades vinham conforme os irmãos que tinham posses iam vendendo as suas posses e entregando aos pés dos apóstolos. Gente, chega um momento, obviamente, que isso vai mudando na igreja, ao ponto até de no capítulo 6 a gente ter o quê? A gente ter a necessidade. A gente não sabe quanto tempo se passou desde os eventos do capítulo 4 e do capítulo 5, do capítulo 2, do capítulo 4 e 5 e do capítulo 6. O capítulo 6 fala: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição. Ou seja, na verdade há uma necessidade vindo aqui, mas era mais também uma falta de organização, ao ponto de que aqui, gente, nós presbíteros aqui, a gente tem que se dedicar à palavra. Vamos criar aqui o diaconato para que a galera atenda essa necessidade. Mas a gente vai ver depois que a igreja em Jerusalém vai passar por necessidades, até porque vai vir, acho que se não me engano, vem uma seca sobre eles, ao ponto de Paulo ter que arrecadar dinheiro para a igreja em Jerusalém. Mas, gente, o fato é que a igreja em Jerusalém, a característica de uma igreja impactada pelo Espírito Santo é a doação. É a doação para que nenhum membro da comunidade passe necessidade. E esse negócio de doação é tão sério para a igreja em Jerusalém que no final do capítulo 4, a gente tem o exemplo de um camarada, se eu não me engano, chamado Barnabé, se não me falha a memória, e ele doa tudo. Não, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, ele vendeu um campo, ele vendeu uma propriedade. Não quer dizer que ele vendeu tudo que tinha, mas ele vendo a necessidade,
ele vendeu esse campo e trouxe tudo o que tinha. E o capítulo 5 começa com um caso de Ananias e Safira, que você deve lembrar. Ananias e Safira, eles vendem o que tem, mas eles retêm um pouco o seu dinheiro. E eles entregam só uma parte. O problema é justamente que eles estavam o quê? Mentindo para Deus. E Deus inclusive pune essa mentira com a morte. Porque a igreja tinha que crescer o quê? Ela sabendo que com Deus não se brinca, entende? Obviamente que Deus não vai matar todos aqueles que mentiram posteriormente, como não mata hoje em dia, né? Pessoas que querem a fama de doadores, mas no fundo retém um pouco, entende? Tipo, o camarada vende um carro e fala, estou doando todo esse dinheiro para a missão, mas ele deixou uns 5 contos daquele carro para ele. É um pecado bem semelhante ao de Ananias e Safira. E tem muita gente que está aí, vive em pé, mas a consequência será posterior. O problema aqui é a mentira. O problema aqui é que eles querem levar a fama, né? Eles doaram tudo, eles venderam e deram integralmente o dinheiro aos apóstolos. Pô, parabéns e tal. Não, mas lá no coração, eles guardaram. Então, esse é o pecado de Ananias e Safira, né? Eles quiseram a fama de bons doadores, mas ao mesmo tempo não pagando, né, o sacrifício, não pagando o preço de ser realmente um doador genuíno. Eles reteram um pouco dessa parte. Mas uma igreja que é dinamizada pelo Espírito, ninguém passa necessidade. Esse é o ponto. Aquele que é rico não precisa deixar de ser rico para que os outros também sejam ricos. Não, a ideia é que aquele que é pobre não tenha necessidade, não tenha aquilo, né? Não falte para ele aquilo que é básico na sua vida. Então nós precisamos entender isso, que o nosso dinheiro também é alcançado pelo Senhor Jesus, porque nós somos alcançados. E pessoas são mais importantes do que o nosso dinheiro. E pessoas na nossa comunidade, eu creio muito nisso, que eu sou responsável muito pelos que estão na minha comunidade. Paulo inclusive fala, acho que no capítulo 6, né, de Gálatas, né, para a gente cuidar dos domésticos da fé. Então a gente tem uma prioridade dos domésticos da fé e a gente não deve deixar que ninguém na nossa comunidade passe por necessidade. Inclusive essa prática, ela vai durar até o 2º século, se não me falha a memória. Inclusive, muitos aderem à fé cristã para serem atendidos por essa caridade, tá? Seja o motivo genuíno ou não, quem vai julgar isso é Deus. Mas a igreja tinha até ao 2º século essa prática. Depois começa a mudar, e aí depois a igreja vai se institucionalizando, e aí a coisa começa a ficar complicada, e os pobres passam a ser esquecidos, e por aí vai. Graças a Deus, muitas igrejas entendem essa necessidade de ajuda ao necessitado. As igrejas procuram distribuir bem os seus dízimos e as suas ofertas, conforme as necessidades, e nós como indivíduos precisamos estar cientes disso. Como o meu dinheiro tem servido à igreja local? Eu estou dando só o 10% do dízimo? Eu estou me limitando a isso? Ou não? Eu estou procurando saber as necessidades que cercam, né, a minha comunidade local, e estou também usando o meu dinheiro para que o meu dinheiro atenda essa necessidade. Eu quero terminar, gente, esse vídeo lendo uma passagem de Paulo a Timóteo, que eu acho ela maravilhosa. Está lá em primeira carta de Paulo aos Timóteos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 17, olha só o que diz aqui a NVI. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Entendeu? Vocês estão sacando o negócio, gente? Não ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente. Ou seja, gente, isso aqui é maravilhoso. O dinheiro é uma coisa incerta. Quem é rico hoje pode ser pobre amanhã. O dinheiro vai e o dinheiro vem. Entende? Agora, em Deus a gente nunca terá necessidade, tá? Deus provê para a nossa satisfação. 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Olha o espírito de Pentecostes aqui. Generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo. Aonde? Um firme fundamento para a era que há de vir. Porque onde está o nosso coração, lá está o nosso verdadeiro tesouro, tá? Assim alcançarão a verdadeira
vida. Ou seja, Paulo está dizendo: ei, você que é rico, meu irmão, beleza, show de bola, né? Mas não põe a tua esperança e a tua salvação e a tua redenção na tua poupança. Antes, sabe o que tu faz, meu irmão? Quem sabe a tua poupança está gorda demais, tu está preparando aí a vida de 3 gerações, aí você quer garantir. Ei, confia em Deus, maluco. Para que ter uma poupança tão gorda assim para preservar 3 gerações? Não, irmão. Tem muita gente aí na vida real e na vida presente passando muitas necessidades. Põe esse teu dinheiro para trabalhar em prol do reino. Põe esse teu dinheiro para trabalhar e suprir as necessidades de quem agora, já no presente momento, estão em necessidades. E outra, a gente viu aqui que Deus não deixa os seus passarem necessidade. Já parou para pensar que o seu dinheiro será... Capta isso, capta isso. O seu dinheiro será a resposta de oração daquele irmão, daquela família que está pedindo a Deus: supre a minha necessidade. E você ser a resposta de Deus para aquele irmão carente, para aquele irmão que está em necessidade. Cara, maravilhoso isso. Pode ser você a resposta de oração daquele irmão, daquela irmã que clama para que a sua conta de luz seja paga, né? Para que a sua compra do mês tenha um pacote de bolacha recheada para os seus 2 filhos. Cara, gente, até me emociona esse negócio aí. Seja você a resposta de oração, seja o seu dinheiro. Você precisa mesmo de uma TV 50 polegadas 4K? Eu queria trocar a minha 42 aqui. Uma promoção, inclusive. E estava barato até. Mas eu me peguei: Bíblia, eu preciso de uma TV 50 polegadas? Eu não preciso, cara. A minha de 42 já tá bom pra caramba. Vamos usar esse dinheiro para quem precisa. Deus abençoe a todos nós com generosidade em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, hein? Valeu. Esse assunto me toca, velho. Esse capítulo de pobreza do David Platt